Bom dia, estamos começando mais um dia hoje, quarta-feira, dia 18 de março de 2026. Agora exatamente 7 horas da manhã. Devo passar esse vídeo daqui a pouco, por enquanto ainda não é live, são vídeos que eu transfiro para o YouTube. Eu agradeço muito a vocês, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, dê o seu like, para que eu possa crescer e passar a fazer live. E uma melhor palavra para vocês, com acompanhamento melhor dos comentários, responder as perguntas. E hoje eu faço uma pergunta para vocês para responder amanhã, porque hoje eu vou falar sobre obediência de Deus. E nós devemos obedecer a Deus. Como diz Marcos Eberle em seu canal lá do YouTube, nós fomos planejados por Deus. Então a minha pergunta para responder amanhã é o seguinte: por que a mulher fala mais que o homem? Por quê? A tendência da mulher, existem exceções, mas a tendência da mulher é falar mais do que o homem, ter mais assunto, falar mais. Quando as mulheres se encontram, elas vão falando, e às vezes o homem não fala tanto. A mulher fala nos mínimos detalhes. Às vezes, para contar um caso, o homem gasta 2 frases, a mulher vai 10, 8, 10, 9 frases, para poder contar a mesma história, como contaria com 2. Mas isso tem um propósito. Tem um propósito que eu vou responder para vocês amanhã. Mas hoje eu vou falar primeiro sobre obedecermos a Deus. Como começou o primeiro pecado do mundo? Desobediência a Deus. Não é? O Deus criou o homem, colocou ele no paraíso. Noé, Adão e Eva colocaram os dois no paraíso. Mas, quando Deus criou o homem, lá no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, criou o homem, e no versículo 15, Deus diz: coloquei o homem no jardim do Éden, dele poderá comer todas as frutas, exceto a fruta do bem e do mal, que está no centro do jardim do Éden. Falou para o homem. Isso no 15, 16 e 17. No 18, ele diz que faria uma mulher, uma ajudadora para o homem, porque não é bom que o homem vivesse só. Bom, então, no versículo 22, desse mesmo capítulo 2, ele faz a mulher da costela de Adão. Mas para ela, Deus não falou que não deveria comer da fruta do bem e do mal. Falou para Adão. E, como vocês sabem, o diabo nos tenta. E ele tenta no ponto mais fraco. Então, ele tentou a mulher, porque a mulher não recebeu o recado direto de Deus. Então ele tentou quem? A mulher. Mas ela sabia quem tinha falado para ela, Adão. Porque quando a serpente tenta, quando o diabo tenta através da serpente, ela fala para ele que daquela árvore não poderia. Aí a serpente diz: não poderia sim. Por que Deus falou para você não comer? Porque senão você ficaria melhor do que ele, aprenderia as coisas, não morreria. Então, o que acontece? Ela come. Ela comeu a fruta. Ela desobedeceu a Deus. Ela desobedeceu a Deus. Agora acontece o seguinte. Vamos um pouquinho além. A mulher, depois de ter cometido pecado, ela fala com Adão. Quando Adão ouve da voz dela que ela teria cometido a desobediência a Deus, o que ele teria que ter feito?
repreendido Eva, na hora, repreendido, não pode, não pode, não, ele fez o contrário, comeu da fruta também. Olha o que Deus falou aqui no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, olha lá. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Se eu tivesse repreendido, não teria acontecido isso. Não teria, Deus teria perdoado. Porque ele entenderia que a tentação existe, mas que ela venceu a tentação. Aliás, Deus só dá a tentação aquelas que nós podemos suportar. Nunca uma tentação que não podemos nos suportar. Então, Deus, infelizmente, castigou o homem pela desobediência, a primeira desobediência. Né? Primeira desobediência. Aí Deus dá os castigos, retira eles do paraíso, entendeu? E olha o castigo que ele dá. Lá no versículo 16 do capítulo 4, do capítulo 3 de Jones, que é 16, e a mulher, e Deus disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Como dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Esse foi o castigo de Deus para a mulher. Né? E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher. Ele deu ouvido. Se não tivesse dado ouvido, Deus perdoaria, né? É o que nós entendemos aqui. E comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Deus amaldiçoou a terra, não só eles, a terra. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Olha que Deus falou. Olha o castigo que Deus deu. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Instituiu Deus a morte. Vai voltar, você saiu da terra, você vai voltar para a terra. Deus fez Adão da terra, do pó da terra, e disse aqui: vai voltar para a terra. E com o pecado do homem, pela desobediência do homem, Deus instituiu o pecado. O pecado, a morte. O pecado do homem, Deus instituiu a morte. As dores, o trabalho, que ele fala aqui: do suor do teu rosto comerás na terra. Né? Então, esse foi o primeiro castigo por desobedecermos a Deus. O segundo, vamos lá no povo hebreu que Deus tirou do Egito, da escravidão do Egito, e levou para a terra prometida. Em Êxodo, que é o que fala dessa passagem, dessa transposição do povo do Egito lá para o Jardim do Éden, lá para a Terra Prometida, no versículo 24 do capítulo 23 de Êxodo, Deus fala: não te inclinarás, olha só, para quando eles falaram assim, quando vocês assumirem a terra, pisarem na terra, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de tudo,
e as suas estátuas, e servirei a Deus, e servirei ao Senhor, única e exclusivamente a mim. Servirei ao Senhor. As estátuas deles, os deuses deles, nada não servirás. Excluirá todos eles. Olha o 31, também Êxodo 23. 31. E poreis os seus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Deus deu aquele período todo, entre o mar da Galileia, ou seja, norte a sul, de leste a oeste, já determinou ali qual seria a terra deles. Agora, tirasse todo aquele povo, não fizesse nenhum acordo com eles. Nenhum acordo com eles. Mas o que aconteceu? Quando Josué passa o Rio Jordão, entra em Jericó e começa a tomar as cidades, em Jericó, depois Ai e assim por diante, e o que acontece? Muitos deles, não tiraram todos. Vamos ver aqui 31 do capítulo 23, 24 de Josué. Em Josué, porque Josué que atravessou com o povo que conquistaram a cidade já com Josué. Moisés tinha ficado lá antes do Rio Jordão. Quando viu a terra prometida, ele morreu. Por também castigo por ter desobedecido a Deus. Moisés teve o castigo dele por ter desobedecido. Agora vamos aqui. Capítulo 31, versículo 24, aliás, capítulo 24, versículo 31 de Josué. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e a todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito em Israel. O que aconteceu? Se você olhar em Juízes, logo no capítulo 1, que o povo assumiu a terra, mas não tirou todo o povo de Israel, o povo hebreu, o povo de Deus assumiu a terra, mas não tirou aquele povo todo de lá, como Deus havia ordenado no capítulo 23 de Êxodo. Também em Números, ele fala a mesma coisa. Não tirou todo o povo. O que acontece? Morre Josué. Muito tempo depois morrem os anciões, aqueles que sabiam das determinações de Deus. Fica a nova geração. Com o povo lá estabelecido, ainda foram constituídos tributários para pagar tributos a Israel. Se o povo paga tributo, o que acontece? Eles vão exigir. E aí a convivência daqueles herdeiros, descendentes de Israel, de Josué, depois dos anciões, mas sem Josué e sem os anciões, começa a conviver com aquele povo. O que acontece? Se contaminaram. Se tivesse tirado todo o povo, não teria acontecido isso, mas não tirou, desobedeceu a Deus. Com isso, houve a invasão de Israel pelo povo inimigo, levou o povo para cativeiro, e aí Deus começa a criar os juízes. O primeiro foi Otiniel, que salvou o povo, ficou durante o tempo dele, da vida dele, em torno de 40 anos, 45 anos. Depois ele morre. O povo volta a cometer aqui todos os pecados. A idolatria, a servir os deuses daquele povo. O que acontece? Deus cria novos juízes. E assim vai até o último juiz, Samuel. Que, aliás, foi o único que acumulou 3 funções de Deus para ele: juiz, sacerdote e profeta. Samuel, esses 3.
E quando chega em Samuel, Samuel não criou bem seus filhos, o povo não quis que os herdeiros de Samuel assumissem. Pediu um rei. Então ele obedeceu, falou com Deus, obedeceu e escolheram Saul. Saul foi aprovado por Deus. Deus escolheu Saul. Saul reinou, ganhou tudo, muito bom, até um determinado momento da sua vida que ele também desobedece a Deus. O que Deus faz? Retira ele do trono, escolhe outro. Escolhe quem? Davi. Só que Davi era criança ainda, era adolescente, era novinho. Então, para quê? Para ser preparado para assumir o trono. Foi perseguido por Saul, mas Saul perdeu o trono, perdeu o reinado por ter desobedecido a Deus. E assim somos nós hoje. Amanhã eu posso falar alguns versículos do Novo Testamento sobre desobediência a Deus e as consequências da desobediência a Deus. Não é? Então, temos que nos obedecer a Deus. Olha, leia o Novo Testamento. Leia os Evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas universais, Tiago, João, Pedro, Judas, foi a última carta antes de Apocalipse. Apocalipse foi a profecia. Ali vai dizer tudo que vai acontecer conosco, com o povo, com o fim do mundo. Mas leia o Novo Testamento e todas as determinações de Deus. Se cumprires, vai ser salvo. Se cumprir, como eu disse lá nas lives anteriores, vai se tornar filho de Deus, da família de Deus, mais um salvo. Não é fácil. A porta que entra para fazer a coisa que Deus quer é estreita. É difícil. Mas ele mesmo disse, se persistir até o fim, eu salvarei. Eu livrarei. Não desista no meio do caminho. Nunca terás uma tentação maior do que aquela que você pode suportar. Vou ficando por aqui. Estamos aí com quase 18 minutos, mas eu não pretendo fazer lives muito grandes, a não ser mais para frente com outros assuntos. Eu pretendo amanhã falar um novo assunto, que é o espírito do anticristo. Eu ia falar hoje, mas hoje eu preferi falar essa agora da desobediência a Deus. Amanhã eu pretendo falar sobre o espírito do anticristo, que esteve e está na terra, esteve na terra desde a vinda de Jesus, está na terra hoje ainda, não está o anticristo. Ou seja, ele pode estar vivendo, já pode ter nascido, já está vivendo entre nós, mas ele ainda não foi manifestado. Agora, o espírito do anticristo existe, sempre existiu. E eu vou provar para vocês os atos, as atitudes da igreja e do povo sobre como desobedecer a Cristo, de propagar o espírito do anticristo, né? E isso aconteceu no mundo desde que Jesus subiu até hoje, ainda continua acontecendo, infelizmente. E devo responder também aquela pergunta: por que a mulher fala mais? Nós somos planejados por Deus. Está lá Marcos Eberle no YouTube, se procurar você vai achar, ele vai falar sobre isso. Procura lá. Somos planejados por Deus. Então, tudo que Deus fez tem um propósito. Se a mulher falar mais, tem um propósito. E vocês vão saber amanhã. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos dê um bom dia. Até amanhã. Com a graça de Deus, chegaremos lá. Deus permitir, estaremos aqui amanhã novamente, falando de novo da Bíblia, amanhã com a Bíblia, para todos vocês. Bom dia. Que Deus abençoe a todos. Amém.